Às vezes, nos perguntamos por que parece tão difícil manifestar a vida que desejamos. Por que, mesmo sabendo das infinitas possibilidades que o universo nos oferece, nos sentimos tão distantes dessa realidade que idealizamos. A busca pela criação da vida dos nossos sonhos é um desejo legítimo, mas, frequentemente, nos deparamos com um obstáculo invisível, uma parede que não sabemos como ultrapassar. O que realmente está nos impedindo de viver a vida que sabemos que podemos criar? Talvez você tenha se sentido assim, um desejo ardente por uma transformação profunda, mas uma sensação constante de que algo o mantém preso, como se você estivesse sempre tentando alcançar algo, mas nunca realmente chegando lá. O que se esconde por trás dessa luta silenciosa? O que é essa força invisível que parece segurar seus passos, impedindo que você viva plenamente o que deseja? É um bloqueio emocional, um padrão de pensamento que molda nossa realidade, sem que tenhamos plena consciência de sua presença. Por mais que busquemos a liberdade e o controle sobre nossa própria vida, muitas vezes nos vemos diante de algo mais profundo, mais complexo, que está além da nossa percepção imediata. Muitas dessas limitações vêm das crenças que carregamos, aquelas que, em sua maioria, nem sabemos que existem, mas que impactam tudo o que fazemos. Essas crenças, enraizadas em nosso inconsciente, moldam a maneira como nos relacionamos com o mundo e como nos vemos. Elas nos dizem o que é possível e o que não é. Elas criam limites em nossa mente, como se fossem correntes invisíveis que nos fazem acreditar que não somos dignos, que não temos poder, ou que não merecemos a abundância e a paz que o universo tem a oferecer. Essas limitações não são algo de fora que nos foi imposto. Elas nascem dentro de nós, a partir das experiências que vivemos, das mensagens que recebemos e das interpretações que damos a essas vivências. Mas o mais importante a entender é que elas não são imutáveis. Não precisam definir nossa realidade para sempre. O processo de transformação começa quando, pela primeira vez, reconhecemos esses bloqueios e decidimos que estamos prontos para mudar. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como a ciência, combinada com a espiritualidade, nos oferece uma nova perspectiva sobre como podemos romper com esses bloqueios. A chave para a transformação, como veremos, está dentro de nós. É a nossa mente, a nossa consciência, que pode reescrever a realidade que vivemos. Quando entendemos a forma como nossos pensamentos e emoções moldam nossa biologia, podemos aprender a criar uma nova realidade, mais alinhada com nossos desejos mais profundos. Não é uma fórmula mágica, mas um processo que envolve paciência, prática e, acima de tudo, compreensão profunda do nosso poder interior. Vamos caminhar juntos nessa jornada de descoberta. Eu quero que você saiba que este é um espaço seguro, onde sua dor, seus bloqueios e seus medos podem ser reconhecidos sem julgamento. O primeiro passo para a transformação é aceitar que tudo o que você precisa já está dentro de você. A jornada de criar a vida que você deseja começa agora, dentro do seu coração e da sua mente. E, ao entender os princípios científicos e espirituais que sustentam essa criação, você verá que a mudança, embora desafiadora, é totalmente possível. A transformação não está lá fora, mas dentro de você. A busca pela criação da vida dos sonhos. Todos nós, em algum momento, já nos pegamos refletindo sobre o que realmente desejamos para nossas vidas. A criação da vida dos nossos sonhos é um objetivo que ressoa em muitos corações. Mas, quando observamos de perto, percebemos que a busca por essa vida idealizada não é tão simples quanto parece. Por que estamos, então, constantemente em uma busca por controle sobre a nossa realidade? O que nos faz querer criar um futuro melhor, mais alinhado com quem realmente somos, mas, ao mesmo tempo, nos sentimos como se estivéssemos constantemente
afastados desse objetivo, não parece haver um caminho direto para isso. E essa sensação de distância é, muitas vezes, o que nos gera frustração. Essa busca, em muitos casos, surge de uma sensação de desconexão, uma sensação de que, por mais que o mundo ao nosso redor seja vasto em possibilidades, estamos presos em uma realidade que parece não corresponder àquilo que queremos viver. Porque então, nossos esforços não parecem gerar os resultados que tanto desejamos. A resposta está, muitas vezes, nas barreiras invisíveis que nós mesmos colocamos em nosso caminho. E essas barreiras, na maioria das vezes, não são externas. Elas estão profundamente enraizadas dentro de nós, em nossos pensamentos, em nossas crenças. Essas crenças limitantes, aquelas que nem sempre reconhecemos como parte de nós, mas que ainda assim afetam nossas escolhas e percepções, criam uma parede que nos impede de alcançar o que queremos. Imagine por um momento o poder que você tem, mas não percebe plenamente. Imagine que, muitas vezes, estamos caminhando por essa vida carregando um fardo invisível, um fardo que distorce a forma como vemos o mundo. Esse fardo está em nossas crenças, nas narrativas que nos contamos, naquilo que acreditamos ser possível. Para viver a vida dos nossos sonhos, é necessário olhar para dentro, entender essas barreiras invisíveis e decidir que chegou o momento de transformá-las. O mundo à nossa volta reflete de alguma forma as histórias que contamos a nós mesmos. Então, o primeiro passo é entender que o controle está, de fato, dentro de nós. O verdadeiro poder de criação não é algo que vem de fora, mas sim da nossa capacidade de mudar a maneira como nos conectamos com a nossa própria essência. Bruce Lipton e a epigenética. Bruce Lipton, um dos pioneiros no estudo da biologia celular, traz uma perspectiva revolucionária sobre como podemos criar a realidade que desejamos. Ele nos ensina que nossa biologia não é governada apenas pelos nossos genes, como muitos acreditam, mas pelas crenças que nutrimos e pelo ambiente que criamos ao nosso redor. O que ele nos mostra é que temos o poder de transformar nossa realidade biológica, uma vez que nossas células respondem diretamente aos estímulos mentais e emocionais que recebemos. Não somos prisioneiros de nossa genética. Ao contrário, somos seres com a capacidade de moldar nossa biologia através de nossos pensamentos e crenças. Lipton explica que as células do nosso corpo não são comandadas apenas pelos genes, mas pelas informações que recebemos do ambiente, das experiências e, mais importante ainda, das nossas crenças. O que pensamos, o que sentimos e as mensagens que enviamos para o nosso corpo determinam o funcionamento de cada célula. E essas mensagens não são apenas palavras ou pensamentos isolados. Elas são a síntese de nossas crenças mais profundas, muitas vezes formadas desde a infância ou durante períodos de grande sofrimento. Essas crenças, que carregamos sem perceber, moldam nosso comportamento, nossos relacionamentos e até mesmo nossa saúde. Entender essa conexão entre mente e corpo é fundamental para compreender como podemos criar a vida que desejamos. Não estamos à mercê de uma biologia imutável. Pelo contrário, nossa mente tem o poder de alterar a estrutura de nosso corpo e de nossa realidade. Isso significa que, se conseguimos identificar as crenças limitantes que carregamos, podemos transformá-las e, assim, transformar nossa vida. Esse é um dos maiores presentes da ciência. Entender isso é um passo fundamental para liberar o potencial criador que reside dentro de nós. A chave para a transformação está dentro de nós. Muitas vezes passamos a vida procurando por algo fora de nós que possa nos dar as respostas, que possa nos trazer a transformação que buscamos. Buscamos a mudança em circunstâncias externas, em pessoas, em novos lugares ou situações. Mas a grande verdade é que a chave para a verdadeira transformação está dentro de nós, em nossa própria mente e espírito.
Quando falamos sobre criar a vida dos nossos sonhos, não estamos nos referindo a um processo externo, mas a um movimento interno, profundo e transformador. A vida que desejamos já está disponível para nós, mas é preciso aprender a acessar essa realidade interna. Joe Dispenza, um dos maiores estudiosos da neurociência espiritual, nos ensina que a mente humana tem um poder imenso de reprogramar a biologia do corpo. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção que geramos cria uma impressão no nosso ser. E essas impressões moldam não só como nos sentimos, mas também como nosso corpo reage ao mundo. Ao conseguirmos mudar a nossa mente, podemos, assim, mudar a nossa biologia e criar uma nova realidade. Isso é possível porque a mente humana tem o poder de acessar um campo quântico de infinitas possibilidades. E, ao acessarmos esse campo, começamos a alinhar nossos pensamentos e emoções com aquilo que desejamos manifestar em nossas vidas. Essa conexão profunda entre mente e corpo é o que nos permite criar uma nova realidade. Mas, para que isso aconteça, precisamos estar dispostos a mudar. Precisamos estar dispostos a deixar para trás as velhas crenças, os velhos padrões, as antigas formas de pensar que nos mantêm presos a uma realidade que não desejamos mais. O poder de transformação começa então no momento em que decidimos conscientemente mudar a forma como vemos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Quando isso acontece, o universo começa a responder e as possibilidades começam a se abrir diante de nós. O bloqueio invisível que sabota a criação da sua realidade. O que é esse bloqueio invisível que parece sabotar os nossos esforços de criar a vida que desejamos? Ele não está à vista. Não é algo físico que podemos tocar, mas está em cada pensamento que não acreditamos ser capaz de mudar. Está nas crenças que nos foram impostas e que nos disseram que somos limitados, que não merecemos o melhor, que não temos controle sobre o nosso destino. Esse bloqueio não é algo de fora. Ele é criado dentro de nós pelas histórias que contamos a nós mesmos, pelas interpretações que damos, as experiências que vivemos. Essas crenças limitantes muitas vezes são formadas desde a infância. Elas se instalam em nós a partir de experiências traumáticas ou de mensagens que recebemos do ambiente ao nosso redor. Elas nos fazem acreditar que não somos suficientes, que o sucesso é para outros, que a felicidade está além do nosso alcance. Mas a verdade é que essas crenças não são verdades absolutas. Elas são apenas percepções que criamos com base nas nossas experiências passadas. O que precisamos entender é que, ao tomar consciência dessas crenças, podemos reprogramá-las. E, ao reprogramá-las, podemos transformar a nossa realidade. Não há limite para o que podemos criar quando escolhemos conscientemente mudar a forma como nos vemos e nos relacionamos com o mundo. Esses bloqueios invisíveis podem parecer fortes, mas eles são apenas reflexos de um momento no tempo. Quando entendemos que as crenças limitantes não são parte do nosso ser, mas construções da nossa mente, conseguimos desafiá-las. E ao fazer isso, criamos espaço para o novo, para o que verdadeiramente desejamos. A chave é o reconhecimento e a transformação dessa energia dentro de nós. A dança entre mente e corpo, reprogramando a biologia com a consciência. É importante entender que a mente e o corpo não funcionam de forma isolada. Eles estão interligados de maneira profunda e complexa. O que acontece na mente reflete diretamente no corpo. Quando criamos novos pensamentos, quando cultivamos emoções positivas e alinhadas com o que desejamos, estamos reprogramando a nossa biologia. Cada nova conexão neural que fazemos cria uma mudança no corpo. E é essa mudança que nos permite acessar uma nova realidade. A transformação não acontece apenas no nível mental, ela se reflete em cada célula do nosso corpo. O cérebro, por exemplo,
não é um órgão separado que apenas processa informações. Ele é um sistema vivo que está constantemente em comunicação com o corpo. E, quando conseguimos alinhar nossa mente com o corpo, criamos uma dança harmônica que nos permite viver de maneira mais consciente e intencional. Isso é o que Joe Dispenza nos ensina quando fala sobre a importância de se afastar das reações automáticas e das memórias do passado. Quando escolhemos conscientemente criar novos pensamentos e novas emoções, estamos reprogramando nossa biologia e, assim, criando uma nova realidade para nós mesmos. Mitos sobre a lei da atração. Manifestação não é mágica, é física. Muitas pessoas, ao se depararem com a lei da atração, rapidamente associam a ideia de manifestação com algo mágico. A crença de que, ao simplesmente pensar positivo, tudo o que se deseja pode se materializar, é uma visão simplificada e até distorcida do processo. No entanto, a manifestação não é uma questão de fazer um pedido ao universo e esperar que ele seja atendido como se fosse uma mágica. A realidade é que, para manifestar aquilo que desejamos, é necessário compreender a profunda conexão entre nossos pensamentos, nossas emoções e a física quântica. A manifestação não é um truque, mas uma alteração na frequência vibracional que estamos emitindo para o universo. Gregg Braden fala sobre o conceito do campo unificado, esse espaço invisível onde tudo está interconectado. Ele nos ensina que, quando mudamos nossa frequência interna, seja por meio de nossos sentimentos, pensamentos ou intenções, estamos criando uma ressonância com o campo quântico. Esse campo, que é a base de toda a realidade, responde ao que emitimos, trazendo para nós experiências, situações e pessoas que vibram na mesma frequência que estamos gerando internamente. Quando estamos alinhados com nossos desejos e com a energia que eles carregam, o universo começa a trazer as condições necessárias para que nossa realidade se manifeste. A verdadeira lei da atração, portanto, não é uma questão de querer com força, mas de estar em sintonia com a frequência que corresponde àquilo que desejamos. Isso nos leva a entender que a verdadeira manifestação não é um ato de controlar, mas de alinhar. Quando nossa mente e nosso corpo estão alinhados, em sintonia com os nossos desejos mais profundos, as portas começam a se abrir. A manifestação ocorre de maneira natural, porque nos tornamos um canal para que a realidade desejada se manifeste. Essa é a base física da lei da atração. E esse processo vai além do simples ato de visualizar algo e esperar. Ele envolve o entendimento de que somos, de fato, co-criadores da nossa realidade. E isso exige ação consciente, foco e uma mudança vibracional verdadeira. Porque o controle excessivo sabota sua capacidade de manifestar. Em nossa busca por controle, muitas vezes nos tornamos prisioneiros de nossos próprios medos e ansiedades. Buscamos controlar as circunstâncias, as pessoas e os resultados, acreditando que, dessa forma, teremos a certeza de que as coisas acontecerão conforme o planejado. No entanto, esse controle excessivo, na verdade, cria uma resistência que nos impede de acessar as infinitas possibilidades do universo. O fluxo natural da vida, a energia do universo, não pode ser controlado. Ele precisa ser confiado, aceito e recebido com uma mente aberta. Bruce Lipton, em seus estudos sobre epigenética, nos alerta que o medo e o estresse ativam respostas biológicas que nos mantêm em um estado de resistência. Esse estado de resistência é como uma barreira que nos impede de manifestar o que desejamos. Quando tentamos forçar um resultado ou controlar o tempo e os detalhes de nossas vidas, entramos em um estado de tensão, o que bloqueia a nossa energia criativa. A verdadeira liberdade na manifestação vem quando aprendemos a soltar o controle,
a entregar o processo ao fluxo natural da vida e a confiar que o universo está trabalhando a nosso favor. O controle, na sua essência, vem do medo. Medo de não ser suficiente, medo de não estar no lugar certo, medo de não ser digno de realizar nossos desejos. Mas, ao liberar esse controle e permitir que as coisas fluam, criamos um espaço para que o que realmente desejamos se manifeste. O segredo não está em forçar, mas em confiar e permitir que a energia do universo nos conduza. Quando liberamos o controle, fazemos com que a verdadeira magia da manifestação aconteça. O universo, que é infinitamente mais inteligente do que nossa mente limitada, sabe exatamente o que precisamos e no momento certo. Exercício prático para elevar sua vibração e reconectar com o poder de criação. Agora que entendemos a teoria por trás da criação e manifestação, é hora de colocar em prática esses conceitos e começar a reprogramar nossa própria realidade. A chave para isso é elevar nossa vibração, ajustar a frequência com a qual estamos nos conectando ao universo. Para começar, é importante praticar a consciência diária dos nossos pensamentos e sentimentos, e isso pode ser feito por meio de práticas simples e poderosas. Uma das maneiras mais eficazes de alterar nossa vibração é por meio da visualização. Ao visualizar a vida que desejamos, não apenas como uma imagem mental, mas como uma experiência emocional, estamos criando uma ressonância com essa realidade. Imagine por um momento que você já está vivendo a vida dos seus sonhos. Como você se sente? O que vê ao seu redor? Com quem está? Sinta essas emoções com intensidade e permita-se estar imerso nesse momento. A visualização não é apenas uma ferramenta de imaginação, ela é uma maneira de alinhar sua frequência com o que você deseja manifestar. Além disso, a respiração consciente é uma ferramenta poderosa para elevar nossa vibração. Respire profundamente, sentindo o ar entrar e sair do seu corpo. A cada inspiração, sinta-se mais conectado com a energia do universo. A cada expiração, libere as tensões e bloqueios que impedem o fluxo natural da manifestação. Essas práticas diárias, que podem ser feitas em momentos de calma ou durante a rotina, são essenciais para transformar nossa energia interna e permitir que as manifestações fluam para a nossa vida. A metáfora da semente. Como sua mente é o solo fértil para o crescimento da sua realidade. Imagine por um momento que sua mente é como um solo fértil, e assim como um agricultor cuida da terra, você é o responsável por cultivar esse solo com suas intenções e pensamentos. Cada pensamento que você tem é uma semente que você planta em sua mente. Essas sementes podem ser de abundância, amor, felicidade, ou, por outro lado, de medo, dúvida e escassez. O que você está plantando em sua mente todos os dias? A metáfora da semente nos lembra que a criação da nossa realidade não é um processo instantâneo. Assim como uma semente leva tempo para germinar e crescer, nossas intenções também precisam de paciência e cuidado para se materializarem. Ao plantar os pensamentos e intenções certas, precisamos confiar que elas irão crescer na hora certa, no tempo certo. Não é necessário apressar o processo nem duvidar do que foi plantado. Apenas cuide com amor e paciência. Como Neville Goddard nos ensina, visualizar o fim desejado como já sendo realidade é como regar uma planta. O cuidado constante, a confiança no processo, é o que permitirá que essa semente floresça e se transforme na realidade que você deseja. O alinhamento entre ciência e espiritualidade. Chegamos ao fim de nossa jornada, mas o verdadeiro trabalho está apenas começando. A criação da realidade não é algo que acontece de forma externa, mas é uma reconciliação interna entre a mente, o corpo e o espírito. Quando nos alinhamos com nossa verdadeira essência,
Quando entendemos que somos co-criadores da nossa própria realidade, começamos a perceber o vasto campo de possibilidades que está à nossa disposição. A ciência e a espiritualidade não são opostas, mas sim complementares. O entendimento da neurociência espiritual, da epigenética e das leis quânticas nos ensina que somos seres infinitos com o poder de reprogramar nossa biologia, nossa mente e, por consequência, nossa realidade. O que você precisa para transformar a sua vida já está dentro de você. Ao acessar essa verdade, você pode começar a manifestar a vida que deseja, com confiança, paciência e um alinhamento profundo com o universo. Com fé e ação diária, você perceberá que o impossível se torna possível. A mudança está dentro de você. O universo, esperando pacientemente, responde a cada intenção pura que você coloca no campo. Ao alinhar sua mente, seu corpo e seu espírito, você se torna um criador consciente da sua própria realidade.